A paz do Senhor Jesus, a todos que acompanham o canal Semeando Vida. E para vocês que estão aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Que Deus te abençoe. Meus irmãos, hoje nós estaremos compartilhando o forte testemunho do pastor Marcelo Rocha, onde ele estará relatando alguns fatos que ocorreram no decorrer de sua vida, que foram muito fortes, onde nós vamos perceber a mão de Deus guardando e livrando o nosso irmão até mesmo da morte. Por isso, acompanhe esse testemunho até o final e já vai compartilhando com todos e deixe o seu like, fazendo assim você estará evangelizando com a gente. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações e selecione todas as notificações para que você não perca nenhum conteúdo deste canal que vai edificar a sua vida. E que Deus te abençoe. Quero mais uma vez saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Uma boa noite, se você for assistir à noite. Um bom dia ou uma boa tarde. Estamos aqui hoje com alegria no nosso coração para relatar mais alguns testemunhos de milagre para a glorificação do nome do Senhor. E hoje em especial quero falar aqui de livramento. Amém? Eu vou deixar aqui para a nossa meditação o Salmo 23, somente o versículo 4. Amém? Salmo 23, versículo 4, que vai dizer assim, ó. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Salmo 23 é um salmo muito forte. E quando eu aceitei a Jesus, há 22 anos atrás, esse versículo em especial falou muito ao meu coração. Porque muitas das vezes, quando noutrora eu fui um homem perdido, um jovem sem Deus, na ocasião muito jovem, por várias vezes eu passei pelo vale da sombra da morte. E eu começo assim a entender e compreender que a mão do Senhor, a potente mão do Senhor, sempre esteve sobre a minha vida, me guardando, me livrando e me protegendo. E eu tive vários livramentos de morte, quando noutrora ainda era um jovem travesti, na prostituição. Eu vou relatar algo que aconteceu na Avenida Brasil. Eu sou do Rio de Janeiro, na Barra de Sepetiba, Zona Oeste, e o inimigo usava o meu corpo como instrumento de prostituição, de destruição na Avenida Brasil. E certa madrugada na Avenida Brasil, ali com alguns colegas, conversando, tinha um momento que aqueles rapazes ali usados por Satanás iam ali para fazer programa com aqueles jovens. Infelizmente, eu era um daqueles jovens infelizes que ali estava. E por um momento eu fiquei só, que os demais entraram em alguns carros para fazer então o programa. E parou um carro. E aquele homem abaixou o vidro do carro e começou um diálogo comigo. E ele me mostrou de imediato um revólver, ele colocou assim, na minha direção. E falou assim, entra nesse carro agora. Eu estou mandando você entrar. E eu não pensei duas vezes, foi algo assim que eu creio que foi de Deus. Eu não entrei naquele carro. Eu comecei a correr com muita força. Eu era jovem. E ele com aquele carro atrás. E meu coração ali, um desespero muito grande. O pensamento que invadiu a minha mente naquela madrugada é que eu estaria ali morto a tiros. Eu pensava já na dor da minha mãe, que ficava em casa. Minha mãe só conseguia dormir depois que eu chegava da prostituição, das noitadas. E eu correndo. A Avenida Brasil ela é muito grande. E eu correndo querendo achar um abrigo. E não tinha abrigo. E eu olhei para o lado direito. Eu vi como se abrisse um portal. E aquele carro já bem próximo. E eu me lancei naquele portal. Me joguei como se fosse uma porta larga, aberta. E ali eu lembro que eu caí. Eu ralei meu cotovelo. E é importante dizer que a pista do outro lado era um fluxo de veículo muito grande, também passava muitos carros. E ali eu me abriguei, eu fiquei ali. Eu me recordo que foi algo de Deus, eu tenho certeza, porque tinha árvore, tinha lugar assim que desse para me esconder. Ali naquela madrugada o Senhor escondeu a minha vida. O Senhor repreendeu na minha vida ali o espírito da morte. Eu recordo que aquele camarada ficou indo e voltando, jogava aquele farol forte em cima e não conseguiram me achar. Até que ele desistiu. E eu ali
hoje, né, com essa experiência que eu tenho, eu pude entender que grande livramento o Senhor me deu. E eu ali já era um escolhido de Deus. Eu estava debaixo também de muita oração. A Bíblia vai dizer que a oração do justo pode surgir muito em seus efeitos. Havia as pessoas dobrando o joelho a favor da minha vida. E naquela madrugada o Senhor me dera um grande livramento de morte. E olha que quando esses caras cismavam ali com aqueles travestis, com aqueles homossexuais, era a morte na certa. Quando às vezes não desciam com barra de ferro, espancava, quebrava a perna, osso, e era algo terrível. E ali o Senhor me deu esse grande livramento. Algum tempo depois, já no meu bairro mesmo, eu ainda na servidão do pecado, era um carnaval. Foi o carnaval de 1997. Eu numa praça aqui pública, que tem aqui perto, da minha casa, a casa de minha mãe. O inimigo colocava uma sensualidade muito grande, né? Não era essa pessoa que vocês estão vendo aqui, amém? Não era um homem com essa boa aparência. Satanás tinha distorcido tudo. Eu tinha o que o mundo falava que era o corpo de uma mulher bonita sem ser mulher. O rosto, os adereços que Satanás colocava, cabelo de implante. Então, embora eu não gostasse de samba, nunca gostei, as pessoas me convidavam muito para esses eventos, para que eu viesse marcar presença. E ali as pessoas aplaudiam, diziam que aquela figura era bonito. Nós sabemos que tudo que o Senhor abomina, o mundo bate palma, não é isso? E ali, eu cheguei ali, tinha na faixa de uns 12 travestis mais ou menos. Era o grupo de colegas que a gente interagia, que conversava. E eu senti ali um clima estranho, algo tenso assim. Alguns estavam coagidos, com medo. E eu virei e perguntei assim, o que é que está acontecendo? E quase todos responderam assim, olha, não está acontecendo nada, está tudo bem. Mas o que me chamou a atenção naquela madrugada daquele carnaval de 97 é que um dos travestis ficou calado. E eu cheguei bem próximo dele e falei assim, está acontecendo alguma coisa que eu não sei? E aquele rapaz, um travesti de pele negra, escura, ele falou assim, com os olhos cheios de lágrimas, vou te contar algo, mas você fica entre eu e você. E ele falou assim, a determinada pessoa disse que hoje vai acabar com o seu rosto. Essa pessoa está armado, com um estilete na bolsa e com uma garrafinha de ácido para queimar o seu rosto. E eu era muito temperamental, muito explosivo. Eu falei assim, eu quero ver ele queimar o meu rosto. E essa pessoa que prometeu que ia desfigurar o meu rosto era um homossexual bem mais velho que eu, era muito jovem. Ali da parte dele comigo havia uma coisa de uma inveja muito grande. E ele é usuário de droga. Ele bebeu naquela noite, segundo ele dizia que era da minha intenção. Ele usou cocaína. Mas eu entendo assim, e eu cresci, né, porque eu achava também que era valente. Embora que eu glorifico a Deus que eu nunca tirei a vida de ninguém. Quando outrora foi prostituta, escravo do pecado. Mas é que os travestis, às vezes, na rua, não é que eles sejam brigão. Eles têm que tentar impor um certo respeito para que eles venham fazer a sua própria defesa. E ali eu parti para perto dele para perguntar o que ele ia fazer. E eu me recordo que ali ele estava bem já drogado, ele tentava mexer naquela bolsa, e o Senhor ali fez aquele homem praticamente ficar anestesiado, fez aquele homem dormir quase sentado, ele não conseguiu fazer nada contra a minha vida. Foi mais um grande livramento como o Senhor me deu. Mais uma vez eu estava passando, como eu li aqui no Salmo 23, versículo 4, pelo vale da sombra da morte. Alguns anos se passaram, eu estava na praia de Sepetiba, eu moro em Sepetiba, e ao término de uma boate, a gente já um pouco cansado, alguém nos ofereceu carona, estava eu mais um travesti, e nós aceitamos aquela carona. Eram 3 ou 4 indivíduos no carro, e eu mais um travesti. E quando ele falou, vocês vão descer aonde? Eu falei, eu vou descer na praia de Sepetiba. Quando chegou o local que eu pedi para descer, teve um que segurou forte no meu braço, falou, vocês não vão descer não agora. E eu falei, eu vou descer. Como ainda que eu tivesse uma aparência feminina, eu sempre fui homem tem força, eu sacudi o braço dele e me soltei. Meu colega conseguiu também abrir outra porta e sair. E atravessamos a rua. Foi quando um daqueles rapazes abaixou o vidro daquele carro e sacou uma arma numa distância muito próxima e deu ali 2 tiros.
na nossa direção. Eu me recordo que o bar estava quase fechando, e quando eu escutei o barulho daqueles tiros, eu puxei ele pelo braço, a gente só se jogou no chão assim, e aquele carro deu partida, e não pegou em nós nenhuma bala, para a glória de Deus. Porque Deus tinha um propósito na minha vida. Eu creio assim, na minha vida, se inclui esse versículo, quem tem promessas, Deus não morre, antes que a promessa venha se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o diabo, não satisfeito, dias após esse acontecido, ele tentou causar uma confusão na minha mente. Esse travesti era meu companheiro de rua, de bagunça, e ele era da feitiçaria. Embora eu fosse um travesti, eu nunca gostei de macumba, eu nunca me envolvi. Das poucas vezes que eu ia sendo de macumba, era para acompanhar alguém. E ele vai chegar para mim e vai dizer, eu tenho algo para te contar. Eu falei, pode falar. Lembra aquele dia do carro? Você lembra daqueles 2 tiros? Era pra gente ter morrido. Eu falei assim, não, disso eu sei. Aí ele, vou te contar agora por que aquelas balas não pegou. O rapaz falando pra mim, o travesti. Eu falei, por que não pegou? Não, porque o demônio do nome não sei o que lá, disse que deu o livramento. E ali foi algo assim muito instantâneo, ainda que eu não conhecesse Deus. Eu falei, rapaz, diabo não dá livramento a ninguém. Quem poupou a nossa vida foi Jesus. Aleluia. O Senhor havia nos dado mais um livramento de morte. E eu vejo que quando Deus escolhe uma mulher, um homem, que está debaixo de oração, um homem ou mulher que tem um chamado de Deus, não adianta o inferno se levantar. Eu conheço um Deus que a Bíblia vai me apresentar, que ele não desiste dos seus escolhidos. Certa feita eu pregava ali, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, quando vai falar acerca da conversão de Saulo, no caminho de Damasco, e ali o Senhor me deu uma revelação. Escolhido não tem escolha. O Senhor havia me escolhido. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tinha determinado que eu seria dele, que ele tivera um grande propósito na minha vida e que iria se cumprir. E assim foram os vários livramentos de morte. Depois Satanás me transportou da Zona Oeste, não mais ia para a Avenida Brasil, para ir para a Zona Sul me prostituir. Em Copacabana, Nossa Senhora de Copacabana, Avenida Atlântica, perdão, muitos livramentos de morte também. Às vezes eu chegava num local com vários travestis, eu nunca fui de confusão, de briga, como eu disse, eu fazia a minha defesa, e eles cismavam comigo de nada, queriam me bater, queriam me cortar com chilete, com navalha, e o Senhor sempre poupando a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nós que somos líderes do Ministério Jesus Transforma, nós cremos sim na total e completa regeneração do ser humano. Nós cremos, sabe em quê? Quando a gente vai nos travestir, os rapazes dependentes químicos, usuários de crack, nós cremos que no meio dessas pessoas tem ali os escolhidos de Deus. Pessoas que Deus escolheu, determinou que um dado momento aquelas pessoas vão ser libertas, vão ser restauradas para pregar a poderosa palavra de Deus. Então foram muitos livramentos. E cada livramento que eu tinha, que eu ganhava da parte de Deus, eu dizia que eu ia abandonar aquela vida, mas eu não tinha força. Eu não tinha força, eu não tinha atitude. Mas o Espírito Santo ele é extremamente estrategista. Aí ele começou a permitir várias situações. Até que uma ocasião da minha vida, comecei a perder ali alguns amigos com vírus HIV. E como eu vivia a madrugada fora, eu andava praticamente desnudo, com as vestes muito pequenas, eu ali fui acometido de uma pneumonia muito forte. E ali a minha fisionomia mudou, eu perdi muito peso. E eu cheguei a ficar internado 2 meses num leito de hospital. Mas tinha pessoas orando pela minha vida. Alguém clamava a Deus a favor da minha vida. Eu fiz os exames, muitos dos amigos que diziam que eram meus amigos, que comiam da minha mesa, que usavam as roupas daquilo que eu fui na outrora, começou a propagar que eu tinha me infectado com o vírus HIV. Embora que não era o vírus HIV. Eu tinha, segundo os médicos, na época o relato dos médicos, eu tive uma pneumonia que se tornou uma tuberculose dupla. E eu fui acometido de uma febre muito grande. E naquele leito de hospital ali, louvado seja o nome do Senhor, ainda que tivesse muito calor, eu tinha um frio muito grande. Eu me recordo que os enfermeiros colocavam 2 cobertores em mim, e o cobertor dava para você torcer, e saia como se fosse água. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, depois eu tive alta, o Senhor começou a restabelecer a minha saúde.
E aí aonde eu ia, o Senhor começou a me cercar com pessoas para me dar o folheto da palavra de Deus. E eu comecei muitas das vezes a fazer um resumo da minha vida. Tinha momentos que eu ficava muito depressivo. Tinha momentos que uma angústia muito grande se apoderava da minha vida. E quando eu estava no meu quarto, no meu momento só eu e Deus, eu começava a me perguntar o que é que me falta. Que eu tinha um vazio existencial muito grande na minha alma. A minha alma tinha um buraco enorme. E depois, anos mais tarde, eu fui entender que aquele buraco, aquele espaço, somente Jesus poderia preencher. A fama que o mundo, entre aspas, tinha me dado de artista não era o suficiente. Os aplausos das boates do Rio de Janeiro não era o suficiente. Os elogios quando a pessoa dissera que aquela figura era sensual e bonita não era o suficiente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu olhava para os meus irmãos, que eu venho de uma família de 6 irmãos homens. Eu via meus sobrinhos nascer. Eu tinha assim loucura por criança. Eu vivia naquela condição errada de vida. Mas hoje eu começo a compreender e entender que lá no fundo eu tinha um sonho de um dia ter a minha família. Eu tinha um sonho de segurar um dia um filho que fosse meu, sangue do meu sangue. E nessa ocasião o diabo tentou criar uma situação. Eu travesti, muito afeminado. E eu fui fazer uma apresentação numa boate em Nova Iguaçu, no inferninho, chamado Rosa Choque. Hoje não existe mais, glória a Deus por isso. Deus tem fechado as portas de muitas boates gay. Louvado seja Deus por isso. E ali quando aquele personagem que vivia na minha vida, que comandava a minha vida, me colocou naquele palco, uma moça lésbica chegou bem próximo daquele palco, ali começou a aplaudir. E ao término daquilo que eles chamavam de espetáculo, que hoje eu sei que não era artista, era um fantoche de Satanás, aquela jovem foi naquele camarim me procurar. E ela começou a fazer vários elogios para mim, dizer que eu era uma pessoa muito bonita. E eu lembro que a gente trocou o telefone, e ela começou a ligar, começou a querer me importunar, até que um dia nós marcamos um encontro, ela falou assim: olha, eu gostei muito de você. Você vê como é que Satanás causa confusão na mente das pessoas. Sabemos que a mulher que o diabo leva para o lesbianismo, essa mulher ela vai ter atração por outra mulher. Eu sendo um homem, aquela lésbica diz assim: olha, eu estou apaixonada por você. Eu quero constituir uma família com você. E eu olhei, eu era um pouco debochado, comecei a dar gargalhada. Eu falei: não, eu estou fora, não quero isso para mim não. Não, mas o que que tem? No caso ela falou: eu sou mulher. Você tem o órgão genital masculino. A gente vai ter a intimidade, eu vou engravidar, nós vamos ser uma família. E eu rejeitei aquilo. Aí você vai ver nos dias atuais o que está acontecendo, é isso? Já dizem que existem as famílias trans, não é isso? Homem trans, mulher trans. Mas a Bíblia vai dizer que Deus criou macho e fêmea, assim os criou. O que passa disso sabemos que é procedência maligna. Mas eu glorifico a Deus, porque depois de muito relutar com o Senhor, um dia eu levantei as minhas mãos cansadas para Jesus. Um dia eu recebi a preciosa semente que é a palavra de Deus. Embora com muita luta, com muita dificuldade de caminhar, o Senhor viu naquele homossexual prostituto, aquele homossexual escravizado, o Senhor, Ele me olhou por dentro, não é isso? Porque o ser humano nos vê por fora, mas Deus Ele vê onde o homem não vê. Deus viu que eu seria uma terra fértil, e por onde eu passava, eu recebi o folheto da palavra de Deus. Até que um dia, depois de muita ilusão, depois de muito sofrimento, eu consegui chegar a um culto evangélico um dia. E ali eu ouvi a palavra de Deus. E eu me prostituía a semana praticamente toda. Mas aí segunda-feira eu tirava para ir para a casa do Senhor. E ali eu comecei a caminhar em segunda-feira. E Deus me deu mais livramentos ainda. Eu estava no bairro de Campo Grande, que também é zona oeste do Rio de Janeiro. E agora o diabo faz um rapaz passar na pista armado e me confundir com outra travesti que havia furtado ele. Porque infelizmente nesse meio, grande parte dos travestis que fazem programa, eles furtam muito. E eu fui confundido com aquela pessoa. E ali foi mais um grande livramento de Deus. Até ele chegar bem próximo de mim, querer me agredir fisicamente, e olhar bem no meu rosto, no meu semblante, e ver que eu não era aquela pessoa. Então Deus sempre me escondeu.
Como eu disse aqui, por diversas vezes, eu estava passando pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor me cobriu com as suas asas. O Senhor me deu grandes livramentos e escape. E eu tenho algo para relatar aqui. Eu estou ajudando recentemente um rapaz que ainda vive na condição de um travesti. Outros também nos pedem ajuda. Eles ficam muito temerosos se eles vão conseguir, se eles vão alcançar a total libertação. Semana passada alguém conversava comigo, um jovem homossexual, e falava assim: pastor, eu queria saber, eu já aceitei a Jesus, primeiramente eu quero a ajuda do Senhor em oração, se esses pensamentos que eu tenho, isso é importante relatar aqui, se esses desejos malignos homofetivos, isso vai ficar sempre comigo? Eu falei: não vai ficar sempre não, porque um dia quando você confessou Jesus, se você fez uma entrega real da sua vida para Cristo, o Senhor agora vai limpar esse templo. O teu corpo agora não vai ser mais um objeto de prostituição. Você agora não vai ser mais um copo descartável. O Senhor vai te limpar e vai habitar em você. E esses desejos malignos, esses pensamentos, um dado momento, irão sair da sua vida. E ele ficou muito feliz. Então você homossexual, você travesti, você lésbica, que tem dado o primeiro passo a fim de largar a homossexualidade, você entendeu que uma condição de vida lésbica é pecado e Deus abomina, você entendeu que você nasceu homem e se traja como mulher e Deus abomina, não tenha dúvida, aceita Jesus como teu Salvador, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele tem todo o poder para fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Ele apaga todo o teu pecado e escreve uma nova história a seu favor. Outra coisa que eles têm muita dúvida também, me procurou eu e a minha esposa para perguntar, mas quanto tempo que eu vou conseguir voltar? É importante falar isso aqui para pastores, líderes de igreja. Se chegar um homossexual na sua igreja, um travesti, uma lésbica, que você venha ter atitude de amor, que você venha ter a mansidão, a paciência de acolher essa pessoa. Não é fácil para um travesti. Eu me recordo que eu acho que eu vivi quase 15 anos sendo um homem com uma identidade trocada, sendo um homem com uma aparência totalmente feminina. Então não é do dia para a noite que essas pessoas vão se tornar um homem másculo, sem trejeitos. Porque muitas das vezes eu vejo crente muito equivocado em algumas denominações. Chegou um travesti, eles querem logo cortar o cabelo correndo, querem botar uma camisa masculina. Deixa Deus trabalhar por dentro desse ser humano, que quando meu Deus trabalha por dentro, o exterior vai ser transformado. Louvado seja o nome do Senhor. Quando um travesti aceita Jesus, uma lésbica, essa pessoa agora ela vai reconstruir a sua caminhada com Cristo. A sua personalidade, a sua identidade vai ser devolvida, porque Satanás havia roubado dessa pessoa a sua identidade. Então não é do dia para a noite. Eu tinha um guarda-roupa de 6 portas. E era algo terrível, porque não tinha uma peça de roupa masculina, irmão. Não havia uma peça de roupa sequer que fosse masculina. Então essa pessoa vai levantar a mão para Jesus, como num passe de mágica, vai se transformar num homem másculo? Não. No meu caso, eu acho que durou 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Mas o Senhor começou a fazer algo lindo na minha vida, porque a minha transformação veio de dentro para fora. A verdadeira libertação, ela vem de dentro para fora. Então não adianta nada, nós temos esse ministério, nós demos total atenção, com amor, dedicação, eu com a minha esposa, a essas pessoas que querem sair dessa condição de vida, mas com paciência, com compreensão, com mansidão. Essas pessoas são muito carentes de ser ouvidas. Mas uma coisa eu vou dizer para você, líder de igreja, acima de qualquer qualidade, ame essas pessoas com o amor de Deus, porque o amor despedaça todo jugo. E vale muito a pena sim, meu amigo pastor que vai me ouvir, você missionária que cuida de almas, pastora, esposa de pastor, vale muito a pena se você investir em almas.
A Bíblia vai ser certa a dizer, sábio é aquele que ganha almas. E Deus pode surpreender você, minha amada pastora, pastor, líder de igreja. Pode chegar na sua igreja um homossexual afeminado. Pode chegar uma lésbica. E o Senhor vai confiar essa alma nas tuas mãos. E naquele grande dia, Ele vai te perguntar, meu amigo pastor, minha amiga pastora, aonde está aquela alma que eu dei para você cuidar? Certa feita eu estava numa igreja com a minha esposa, não tínhamos ainda o nosso ministério independente, a qual o Senhor nos deu. Ali a gente estava com o apoio daquele pastor. E algo me chamou a atenção naquela noite, o pastor confiara em mim para dirigir aquele culto. E ali chegou uma jovem totalmente masculinizada, o cabelo muito curtinho. Eu só consegui ali, no caso, eu vou ser bem franco para os irmãos, nem eu que vivi do outro lado não tinha visto ainda que era uma mulher, mas o Senhor me revelou, filho, aquela pessoa morena do cabelo curtinho é uma moça. E ali eu olhei para minha esposa, e eu pude ver como às vezes, é triste que eu vou relatar aqui, sabemos que a revelação ela é de Deus, amém? Todos os dons são do Senhor, mas líder de igreja, vamos pedir ao Senhor que venha nos abrir a cortina da revelação. Louvado seja Deus. E aquela moça chegou com vestes masculinas, totalmente masculinizada, e aqueles irmãos daquela igreja, parte dos irmãos, não todos, olharam como se aquela moça fosse um lixo. Ninguém foi a cumprimentar, ninguém foi dar um bem-vindo para aquela moça. E a pastora teve um momento que percebeu daquela igreja, mas não desceu ao altar. E eu chamei a minha esposa que estava na cadeira ao lado e falei, filha, dá um abraço naquela moça. E a minha esposa falou assim, filho, qual moça? Eu falei, aquela moça. E a minha esposa desceu para dar um abraço naquela moça. A minha esposa foi dar aquele abraço. E aquela moça começou a chorar. Aquele culto veio ao término. Eu me recordo que eu falava assim quando dirigia o culto. Nós temos que estar atento, nós temos que pedir ao Senhor a visão celestial no momento de um culto. Porque pessoas naquele local estavam dormentes. Líderes que estão às vezes dormentes, que já perderam a visão do céu, a visão celeste. E ali acabou o culto, aquela pastora virou e falou assim, reclamou com o esposo, que eu tinha dito que ela não tinha visão. E o pastor veio falar assim, o senhor disse que a minha esposa dormiu, que os obreiros estavam dormindo. Eu falei sim, pastor. Mas como é que o senhor diz uma coisa dessa? Já tinha terminado o culto, estava só os obreiros e o ministério. Falei, pastor, o senhor tem noção da luta que foi para essa jovem chegar a essa igreja? Deixa eu falar algo importante para você. Há 22 anos atrás, quando eu aceitei Jesus, travesti, que eu era, que eu não tinha uma peça de roupa masculina, quando eu comecei a ir nos cultos, o primeiro, segundo, terceiro culto, eu tinha uma dificuldade muito grande de chegar à igreja. No meio do caminho, aconteceu algo uma vez tremendo na minha vida. Bem próximo da casa de minha mãe, eu estava indo para o culto, ali eu já tinha aceitado Jesus bem recente, tinha um mês na igreja, ainda estava com a aparência meio afeminada, e ali apareceu 7 cachorros para me morder naquela rua. Foram 7... O irmão diabo, ele precisa de um corpo, ele precisa de um instrumento. Então eu me coloquei no lugar daquela moça naquela noite. A luta que foi para ela chegar naquela igreja. E aquela jovem chegou naquela igreja, ficou assentada como se ela não fosse nada. E eu pedi aquela pastora assim, ela falou, eu tenho o endereço dela, eu tenho o zap dela, eu posso passar para vocês. Porque eu não vou mais investir nela porque não vale a pena. Eu não vou pagar preço que não vale a pena. A minha esposa falou, me dá então o contato, irmã. Me dá um endereço que eu vou pagar por isso que vai valer a pena. E a minha esposa depois falou assim, pastora, a senhora diz que admira tanto o pastor Marcelo, meu esposo, mas eu admiro sempre porque ele é um homem de Deus. Aquela pastora não sabia do meu passado. A pastora Fabiana, minha esposa, falou assim, meu esposo foi um travesti. Alguém um dia pagou preço por ele. Alguém um dia acreditou na libertação do meu esposo. Alguém um dia visitou o meu esposo. Louvado seja o nome do Senhor. E até hoje o nome dessa jovem está no nosso cadão de oração. Há alguns dias atrás eu fui sair com as crianças para fazer um lanche aqui na praia. E ela estava lá agarrada com uma outra moça, né, as duas ali namorando, entre aspas. E eu dei boa noite. E ela ficou assim meio cabreira comigo. Eu falei, Jesus te ama. E o projeto de Deus, os propósitos da sua vida continuam de pé.
Então fica aqui esse alerta. Chegou uma pessoa na tua igreja diferente, haja com amor, haja com sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor, porque muito grande vai ser o teu galardão. Imagina o ministério que você, aleluia, que Deus confere na sua responsabilidade. Você arrancar das garras de Satanás um travesti. Isso é muita glória para Deus, irmão. Você arrancar das garras de Satanás uma lésbica, uma prostituta, um traficante. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos, sabe o que? Nós como ovelha, como líderes, aprender a pescar. Nós temos que aprender a pescar. Para que se realize em nós, sabe o que? A pesca maravilhosa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Todo bom pescador, quando ele vai fazer uma pescaria, ele pensa nos mínimos detalhes. Ele vai ver se a rede está boa, se a rede está com algum rombo, se tem que cozer aquele rombo, se tem que ser costurada. Ele tem a preocupação, louvado seja o nome do Senhor, de ver se o buçá também está direitinho, né? O buçá é aquele instrumento assim, que tem aquele cabinho alongado. Ele vai se preocupar se o anzol está afiado e a isca que ele vai pôr sobre esse anzol para atrair os peixes. Que você, como pescador de alma, venha estar apto para uma boa pescaria sobre a sua vida. Mas o ingrediente principal de um pescador de alma é o amor e a paciência. Porque se você for um pescador de alma, se você tiver amor e paciência, eu tenho algo para profetizar sobre a sua vida. Você vai começar a esvaziar o inferno e povoar o céu em nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. É isso que eu tenho para relatar. Um Jesus que transforma. Por isso o ministério, o Senhor nos revelou esse nome. Ministério Jesus Transforma. Uma igreja com a visão além das paredes. Eu entendo que quando um líder não crê mais na regeneração do ser humano, esse líder não está bem das pernas, irmão. Esse líder deve estar com a visão embaçada. Porque Jesus, quando aqui esteve, quando aqui ele cumpriu seu ministério terreno, ele creu na total regeneração e libertação do ser humano. Eu lembro daquela passagem lá de Lucas 19, versículo 10, quando vai dizer assim no 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Ei, se você que vai assistir esse vídeo, tiver com o pé lá alto cá, se você estiver perdido, Jesus te achou, amém? O Senhor te achou. O Senhor vai virar o teu cativeiro. O Senhor vai quebrar as algemas na tua vida, jovem homossexual, jovem travesti, jovem lésbica, jovem dependente químico. O Senhor vai quebrar as algemas sim. A sua mãe vai sorrir. Eu quero profetizar, nós temos mães, mulheres de Deus, que os filhos estão no tráfico, que as filhas estão presas por Satanás no lesbianismo, na homossexualidade. Mães, vocês irão sorrir. A Bíblia vai dizer que o coração alegre formoseia o rosto. Vocês serão felizes. Não pare de clamar. Continua confiando. Jesus não veio. O que ele respondeu ali para os discípulos? Quando ali aquela mulher cananeia desesperada, o texto vai dizer que ela saiu ali atrás de Jesus. Ela queria uma solução, porque a sua filha estava miseravelmente endemoniada. E os discípulos falaram, Senhor, quer que a gente peça para chegar perto de ti? Jesus falou, não, eu não vim, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus não veio, todavia, para os sãos, mas veio para os doentes. Então que você venha receber líder evangélico, pastor, pastora, receba os doentes com amor. Cuida dessa alma, se dedica, porque vai valer muito a pena. Porque se algum dia alguém não tivesse acreditado na minha regeneração, um jovem perdido, um jovem na ocasião com corpo muito feminino, alguém acreditou que eu seria um homem de Deus. E eu falo isso com alegria. Eu tenho 2 madrinhas de casamento. Vamos dar honra a quem tem honra, né? Toda honra agora primeiramente ao Senhor Jesus. Minhas madrinhas de casamento oraram pela minha vida. Muitas das vezes eu encontrava com elas na rua, elas já tinham semeado a semente no meu coração, sobre a minha vida, e elas me abraçavam e me beijavam. Mulheres de Deus, dignas, cheirosas, e abraçavam o travesti na madrugada. Nem sempre eu estava cheiroso, porque era um pecador
E sabemos que o pecado, ele castiga o corpo físico e castiga a alma. Então fica aqui esse recado em nome de Jesus. Amém? Ame essas pessoas. Determina, creia que você vai ser um instrumento para que vidas venham ser libertas, venham ser restauradas. Deus quer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus quer trazer um tempo novo para muitos ministérios. Deus quer tirar muitos ministérios da mesmice e quer fazer algo grande, porque Jesus não mudou. Amém? Ele continua operando grandes sinais, milagres e prodígios. E eu fico por aqui com esse meu relato em nome de Jesus. Nós temos o canal também, Ministério Jesus Transforma, Pastor Marcelo Rocha. Amém? Que você possa aí se inscrever. Eu quero agradecer os novos inscritos, né, que entraram. Pessoas que ali têm dado seus likes, deixado os comentários. Você que tem abençoado, que tem semeado nessa obra, muito obrigado pela sua ajuda, pelo seu carinho, pelo seu apoio. Em nome de Jesus. É importante relatar que cada nome que entra, que nos pede a oração a favor de um filho, de uma filha, a minha esposa tem um caderno de oração poderoso, amém? Que Deus a revelou. E cada nome a gente ora com amor de pai e com amor de mãe. Então que você que não se inscreveu possa se inscrever. Em nome de Jesus. Deixe o seu like, seu comentário. E não esqueça de ativar o sininho das notificações, para que todos os novos vídeos venham chegar até você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero aqui mais uma vez louvar a Deus pela vida da irmã Flávia, do irmão Elton, do jovem Felipe. Essa família tão abençoada que nós tivemos a alegria de poder conhecer de perto. São gente como a gente, pessoas simples, amém? Até porque Jesus é extremamente simples. Nós somos do bairro de Sepetiba, zona oeste do Rio de Janeiro. A igreja está localizada na rua Dr. João Carlos Vital, 129. Amém? Os nossos cultos, por enquanto, é só os domingos. Você que vai assistir esse vídeo, que queira estar conosco, você é mãe de homossexual, você é mãe de lésbica, você é novo convertido, que não se encontrou em uma igreja, que você acha que de repente aquele líder, não que o líder seja ruim, sabe o que acontece? Tem muitos pastores amorosos sim, mas realmente receber uma ovelha travesti, lésbica, às vezes é algo delicado. E nós estamos aqui com esse chamado que Deus nos chamou, para cuidar da tua vida e te ajudar em oração. O nosso contato, nosso WhatsApp, né? Aqui no Rio de Janeiro, 021 982 90 1585. E eu deixo aqui meu forte abraço. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.